Olá, pessoal! Estamos aqui então nessa quinta-feira chuvosa para a nossa última aula de pré-cálculo, onde vamos estudar as relações trigonométricas, identidades trigonométricas, basicamente, tá? É a parte finalzinha ali de trigonometria que é bem importante vocês saberem, porque vocês conseguem simplificar bastante expressões quando se conhece essas identidades trigonométricas. Então, vamos começar a aula de hoje com as identidades fundamentais, aonde nós escrevemos, por exemplo, definimos o que é a cossecante, a secante e a cotangente, tá? Então, cossecante, ela é o inverso do seno, a secante é o inverso do cosseno e a cotangente é o inverso da tangente. E temos também ainda, né, as identidades que ele chama de identidade quociente, que é a definição de tangente, que é a razão entre o seno e o cosseno, e a definição de cotangente, uma vez que a cotangente é o inverso da tangente, a cotangente vai ser então a razão entre o cosseno e o seno, tá? Isso tem que estar automático na cabeça de vocês. Quando vocês olham para essas funções, você já tem que se lembrar que eu posso escrever essas funções como outras funções, tá? E daí vocês conseguem visualizar melhor o problema, principalmente quando forem para cálculo 1, cálculo 2, que vocês vão fazer bastante integrais e derivadas também com essas funções trigonométricas. Bom, círculo trigonométrico, né? A gente já viu na aula passada que a partir do círculo trigonométrico eu posso aplicar o teorema de Pitágoras porque eu consigo desenhar um triângulo retângulo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu desenho uma reta ao longo do raio R e baixo depois uma reta paralela ao eixo Y, eu consigo, né, escrever que o cosseno do ângulo, ó, o raio é 1, né, no círculo trigonométrico o raio dele é 1. Então esse aqui é o cosseno de x, esse aqui é o seno de x. Tá? Então, desse triângulo, a gente consegue escrever que seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Eu sempre posso partir daí, tá? Então, é daqui que a gente vai partir para obter as outras duas relações, identidades pitagóricas, que a gente chama. Então, essa aqui é a nossa primeira identidade pitagórica, tá? Essa aqui é a primeira identidade pitagórica. Por que ele tá apagando? Oxi, começou eu a bater cabeça com o... Então, vamos lá. O que vai ser a nossa segunda identidade pitagórica? Bom, eu vou partindo dessa expressão, eu vou dividir tudo por cosseno ao quadrado de x. Então, eu tenho seno quadrado de x divididos pelo cosseno quadrado de x mais cosseno quadrado de x dividido pelo cosseno quadrado de x igual a 1 divididos pelo cosseno quadrado de x. Né? Então, se a gente divide todos os membros pelo mesmo termo, eu não estou alterando a igualdade. Então, seno ao quadrado de x divididos pelo cosseno ao quadrado de x é a tangente ao quadrado de x, por definição, certo? Então, aqui eu tenho tangente quadrado de x. Cosseno quadrado de x dividido por cosseno quadrado de x vale 1. Por definição, o que é o inverso do cosseno? O inverso do cosseno é a secante. Se eu tenho cosseno ao quadrado, eu vou ter secante ao quadrado. Então, 1 dividido por cosseno ao quadrado é a secante quadrado
de x. Essa relação, meus queridos, a gente usa bastante quando está trabalhando com funções trigonométricas, tá? Principalmente ali na parte de integração. Vocês vão usar isso mais para frente. Próxima relação, então, que a gente obtém, né? A próxima relação pitagórica. Vamos dividir tudo por seno ao quadrado de x. Então, seno quadrado de x dividido por seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x dividido pelo seno quadrado de x igual a 1 divididos pelo seno quadrado de x. Então, mesmo pensamento, né? A razão entre dois senos do mesmo argumento é 1, mais o que é cosseno divididos por seno? A gente acabou de ver que é o inverso da tangente, ó. Cosseno divididos por seno, que é o que a gente chamou de cotangente. Tá? Então, se eu tenho cosseno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado de x, isso aqui vai ser a cotangente ao quadrado de x. E o que é o recíproco do seno? O recíproco do seno é a cossecante. Então, o recíproco do seno ao quadrado vai ser cossecante ao quadrado de x. Novamente, uma expressão que se usa bastante, tá? Então, aqui a gente tem um resumo, né, das três identidades pitagóricas. Aqui está escrito em termos da variável θ, mas ali escrevemos em termos da variável x, tanto faz, tá? O nome que a gente dá para a variável não tem problema. Bom, outras identidades a partir do triângulo retângulo, tá? Se eu chamo esse ângulo aqui de ângulo A, esse ângulo de ângulo B, o ângulo C é um ângulo de 90 graus. Então, a gente tem o seguinte, né? Que o seno do ângulo A é igual a cateto oposto divididos pela hipotenusa. O cosseno do ângulo A é igual a cateto adjacente. Tá. É que eu estava olhando a figura errada. É cateto adjacente, que é o x, divididos pela hipotenusa, que é o r. E a tangente do ângulo A, que é seno por cosseno, seno de A divididos pelo cosseno de A, que é igual, então, a y divididos por r, divididos por xr, isso aqui vai ser y divididos por x. Até aí, acho que não tem nenhum mistério. Agora, a gente vai fazer o mesmo para o ângulo B. Então, o que é o seno do ângulo B? Seno do ângulo B é cateto oposto divididos por r. Então, é x divididos por r. Cosseno do ângulo B é cateto adjacente divididos por r. E a tangente do ângulo B vai ser seno sobre cosseno, que é x divididos por y. O que a gente percebe aqui, pessoal? Ó, A e B é o que a gente chama de ângulos complementares. Porque a soma deles dá 90 graus. Então, sempre que a gente tem dois ângulos cuja soma dá 90 graus, o seno do ângulo A vai ser igual em valor ao cosseno do ângulo B. De maneira similar, temos aqui, ó, que o cosseno do ângulo A, em valor, ele é igual ao seno do ângulo B. E a tangente do ângulo A vai ser o inverso da tangente do ângulo B. O que é o inverso da tangente? É a cotangente. Então, aqui a gente tem que tangente de A é igual a cotangente de B. Ok? Então, era isso. Essas
não sei se falei isso, mas os ângulos complementares também podemos chamar de cofunções, tá? Então, seno de A é cofunção do cosseno de B, né? Como se fosse uma função complementar, digamos assim. Tá? Isso aqui eu acredito também que não é nenhuma novidade para vocês. Aqui temos algumas cofunções, né? Em termos de somar e subtrair π-meios, né? Porque lembrem, como a gente tem que seno e cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante são funções periódicas, o valor dessas funções, né, elas vão coincidir a cada certo espaço de tempo. E se eu somar π-meios ou subtrair π-meios, eu consigo, né, cair numa outra relação identitária. Então, por exemplo, aqui, ó, o seno de π-meios mais θ é igual ao cosseno de θ. O cosseno de π-meios menos θ é igual ao seno de θ. A gente vai provar alguma dessas relações daqui um pouquinho, tá? Quando a gente aprender a somar arcos. Tangente de π-meios mais θ é igual a cotangente de θ. Cotangente de π-meios menos θ é igual a tangente de θ. Secante de π-meios menos θ é igual a cossecante de θ e cossecante de π-meios menos θ é igual a secante de θ. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a paridade dessas funções, tá? Vocês se lembram que a gente estudou quando a gente viu lá funções pares e funções ímpares, né? Qual era a definição de função par e função ímpar? Então, só para a gente se lembrar aqui, ó. A função par é aquela que a f de x é igual a f de menos x. Enquanto que a função ímpar, a f de x é igual a menos f de menos x. E aí nós vimos, né, que um dos representantes de funções pares é a função cosseno. Cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Opa, que ali ficou errado, peraí. Cosseno de menos x. Enquanto que uma das representantes das funções ímpares era a função seno. Então, o seno de x era igual a menos o seno de menos x. Tá? Bom, e a tangente? O que será que a tangente é? Par ou ímpar? Bom, então vamos lembrar o que é a definição de tangente. Tangente de x é igual a seno de x divididos pelo cosseno de x. Se eu escrevo isso como um tangente de menos x, né, eu tenho aqui que a função seno é ímpar e a função cosseno é par. Então, quando a gente tem a razão entre uma função ímpar e uma função par, o resultado é uma função ímpar, tá? Então, aqui a gente obtém que a tangente de menos x, eu vou só apagar aqui, porque senão não vai sobrar espaço para nós. Tangente de menos x vai ser menos o seno de x dividido pelo cosseno de x, que é igual, então, a menos a tangente de x. Tangente é uma função ímpar. Cossecante. A cossecante só um pouquinho que a professora esqueceu se a cossecante é seno ou cosseno. Eu acho que é cosseno. Cossecante é seno. Tá, então a cossecante é ímpar também. Cossecante, né? Cossecante de x. Como ela é o inverso de uma função ímpar, ela também vai ser uma função ímpar, tá? Então, a cossecante de menos x
é 1 sobre menos seno x, que vai ser menos a cossecante de x. Função ímpar também. A secante é aquela que é a recíproca do cosseno, né? Então, a secante de x é a recíproca do cosseno. Como o cosseno é uma função par, então a secante de x também é par. A secante de x é igual a menos... Opa, desculpem, mais, né? Se ela é par... Ela é igual a secante de menos x. E, por fim, a cotangente é o inverso da tangente. Ela também vai ser uma função ímpar, tá? Então, a cotangente de x também é ímpar. Então, ela vai ser menos a cotangente de menos x. Tá? Isso aqui, nesse momento, pode parecer bobo, mas quando vocês forem resolver integrais, o fato da nossa função ser par ou ímpar pode facilitar a vida na hora de calcular uma integral, tá? Então, lá no futuro, talvez vocês achem interessante explorar a paridade das funções, tá? Então, vocês já viram isso e vão rapidamente se lembrar, né, qual é a definição de uma função par e uma função ímpar. Bom, agora vamos ver as relações que nos permitem somar ou restar, né, fazer a diferença de arcos. Então, aqui a gente tem uma expressão para o seno. Seno de U mais V é seno U cosseno V mais cosseno U seno V. Seno de U menos V é seno U cosseno V menos cosseno U seno V. O cosseno de U mais V é cosseno U cosseno V menos seno U seno V. Então, percebam que aqui é trocado, ó. Se eu estou somando arcos, eu estou subtraindo o produto dos senos e cossenos. Enquanto que se eu estou subtraindo, né, cosseno de U menos V, eu tenho cosseno U cosseno V mais seno U seno V. Tá? É invertido o sinal. Bom, então vamos tentar mostrar esse seno de π meios mais θ, que a gente viu que era igual ao cosseno de θ, né? Então, aqui a gente tem uma soma de arcos. Então, o que vai ser o seno de π meios mais θ? Eu posso escrever isso como seno de π meios cosseno de θ mais cosseno de π meios seno de θ. E aí eu tenho que voltar lá no meu arco trigonométrico para ver quanto é seno de π meios cosseno de π meios. Tá? Então, a gente vê que isso aqui vale 0 e isso aqui vale 1. Então, realmente, né, o seno de π meios mais θ é igual ao cosseno do ângulo θ. Se fosse θ menos π meios, a gente pode rapidinho fazer essa conta aqui, seno de θ menos π meios, isso aqui seria igual a seno θ cosseno de π meios menos seno de π meios cosseno θ. Então, percebam que aí o seno de θ menos π meios seria igual a menos o cosseno de θ. Né? Porque, de novo, esse aqui vai ser 0, esse aqui vai ser 1. Então, isso aqui seria igual a menos o cosseno do ângulo θ. Tá? De novo, isso acontece porque as funções são periódicas. Aqui, ó, agora para a função cosseno. Aqui eu tenho cosseno de π meios menos θ. Então, isso aqui vai ser igual a cosseno de π meios vezes o cosseno de θ mais, né? Lembrem que se aqui é menos, a gente soma. Seno de π meios seno de θ. Então, cosseno de π meios é 0, seno de π meios é 1 e cosseno de π meios menos θ
é igual a seno de θ. Ok? Bom, isso a gente pode fazer para quaisquer arcos, tá, pessoal? Aqui a gente vai fazer agora um passo atrás, na verdade. A gente vai pegar essa expressão expandida e vai escrever ela como sendo um seno ou cosseno de um arco puro, tá? Então, primeira coisa, o que eu vejo, ó? Eu vejo que eu tenho o produto de dois cossenos e o produto de dois senos. Então, quando a gente tem produto de dois cossenos e produto de dois senos, é porque eu posso escrever aquela expressão como uma soma ou diferença de cossenos, né? Cosseno de uma soma ou diferença. Bom, outra coisa, a gente tem que ver o sinal. O sinal é soma, o que significa que eu tenho o cosseno de uma diferença, né? Porque o sinal é trocado, lembrem disso, tá? Então, quem é U e quem é V? O nosso U é π terços e o nosso V é π quartos. Então, cosseno de U menos V é cosseno U cosseno V mais seno U seno V. Então, essa expressão ali de cima, ela é o cosseno de π terços menos π quartos. Cosseno de π terços menos π quartos é igual a cosseno, mínimo múltiplo comum é 12, 4 menos 3π, que é igual, então, a cosseno de π 12avos. Então, calcular esse produto de senos e cossenos é equivalente a nós calcularmos simplesmente o cosseno de π 12avos. Tá? Então, aqui a gente deu um passo atrás. E isso é interessante também, tá? Eu sempre digo para vocês que escrever as expressões da maneira mais compacta possível é o melhor sempre, tá, pessoal? Para ficar limpo o nosso resultado, para ficar clean, chique, bonito. Então, e muitas vezes isso ajuda também na hora de nós analisarmos o resultado, tá? Principalmente quando vocês vão, por exemplo, fazer uma aplicação real para essas equações, tá? Agora aqui a tangente, ó. Soma ou diferença de arcos na tangente. Então, a gente pode escrever, né, que a tangente da soma ou diferença vai ser a razão do seno pelo cosseno. Ou eu posso também escrever essa expressão aqui, ó, tangente de U mais ou menos tangente de V, 1 menos mais tangente U, tangente V. Isso aí é bem fácil de mostrar, mas eu não me lembro se eu fiz a conta aqui. Se eu tiver espaço, eu posso mostrar para vocês, mas é bem fácil mostrar que dessa primeira expressão eu caio aqui nessa segunda. A gente tem que abrir o seno de U mais ou menos V e reorganizar os termos, a gente cai na expressão número 2. Então, A2 é derivada da 1, tá? Eu não me lembro se eu fiz aqui não me lembro se eu incluí isso na nossa aula, essa demonstração. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ângulo duplo, tá? Ângulo duplo é quando tu tens um número 2 dentro do argumento, tá? Então, é como se fosse seno de 2x, 2θ e assim por diante. Sempre que tu tiver um fator par no teu argumento ali da função, tu pode escrever. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente tivesse seno de 6u, eu consigo escrever isso como um fator par, né? Isso aqui seria seno de 2 vezes 3u. Então, a minha nova variável seria o 3u, tá? Então,
Sempre que vocês tiverem um fator par dentro do argumento da função, vocês podem usar essas relações aqui, tá, pessoal? Então, ó, o seno de 2u, ele pode ser escrito como 2 seno u cosseno u. Cosseno de 2u, eu posso escrever isso de 3 formas. Cosseno ao quadrado de u menos o seno ao quadrado de u. 2 cosseno quadrado de u menos 1. 1 menos 2 seno quadrado de u. E a tangente de 2u é 2 tangente de u, 1 menos tangente quadrado de u. Essa expressão aqui, ó, em particular, pode sair direto daqui, ó, tangente de u mais ou menos tangente de v divididos por 1 menos mais tangente de u vezes tangente de v. Por que pode sair direto dessa expressão? Porque eu posso dizer que a tangente de u mais v, eu posso simplesmente dizer que v é igual a u. Então, isso aqui vai ser a tangente de 2u. Então, eu tenho tangente de u mais tangente de u, 2 tangente de u. 1 menos mais... Ah, não, daí aqui fica só o menos, né? Porque a gente já pegou o mais. 1 menos tangente de u vezes tangente de u. Então, essa expressão sai direto daqui, pessoal. Tá? As outras a gente vai trabalhar com elas. Por exemplo... Então, vamos lá. Deixa só eu me achar aqui nos meus notas de eles. Aqui. Aqui temos o seguinte, ó. Vamos trabalhar, vamos provar, né? Vamos obter o seno de 2u. Isso aqui pode ser escrito como seno de u mais u. O que é o seno de u mais u? É seno de u cosseno de u mais cosseno de u seno de u. Então, isso aqui é simplesmente 2 seno u cosseno u, que é o que a gente tem aqui. Tá? Então, bem tranquilo chegar nessa relação. Agora, vamos fazer o cosseno de 2u. Cosseno de 2u é igual a cosseno de u mais u. Então, isso aqui é igual a cosseno de u vezes cosseno de u menos seno de u vezes seno de u, que é igual, então, ao cosseno quadrado de u menos o seno quadrado de u. Que, se eu não me engano, é a primeira relação aqui, ó. Ok? Então, cosseno de 2u. Agora, a gente vai partir dessa expressão ali na próxima página e vai obter as outras, ó. Então, pela identidade pitagórica, né, a gente tem que seno ao quadrado de u é 1 menos cosseno ao quadrado de u. Então, cosseno de 2u... Peraí, só um pouquinho. Pronto. Cosseno de 2u é igual a cosseno quadrado de u menos 1 menos cosseno quadrado de u, né? Que é aqui, ó. Onde tem seno quadrado, eu boto 1 menos cosseno ao quadrado. Então, isso aqui é 2 cosseno
quadrado de u menos 1, que é a nossa segunda relação aqui, ó, 2 cosseno ao quadrado de u menos 1. E por fim, eu também posso partir dessa relação aqui, só que ao invés de substituir o seno quadrado, eu vou substituir o cosseno quadrado, tá? Então agora eu falo assim, ó, como o cosseno ao quadrado de u é igual a 1 menos o seno ao quadrado de u, eu tenho que o cosseno de 2u é igual a 1 menos seno quadrado de u menos o seno quadrado de u, que é igual, então, a 1 menos 2 seno quadrado de u. Então, as três formas possíveis para o cosseno de 2u estão aí. Percebam que é simples a gente brincar entre uma expressão e outra. E por fim, né, vamos fazer só por descargo de consciência, o que é a tangente de 2u? Isso aqui vai ser tangente de u mais tangente de u, 1 menos a tangente de u ao quadrado. Não, prof, não. Tá pensando lá na frente. Espera aí que eu vou apagar tudo, que ficou tudo escangalhado. Então, a tangente de u mais tangente de u, 1 menos tangente de u vezes a tangente de u. Então, é 2 tangente u, 1 mais tangente quadrada de u. Tá? Que era aquela nossa última relação ali que a gente já tinha dado uma conversadinha. Agora, eu vou fazer dois exemplos com vocês. Eu já vou recortar aqui. Que é justamente trabalhar com essas reduções de... Deixa eu só ver uma coisa. Redução... Ah, não, tá, desculpem. A gente quer provar, desculpa. É outra coisa, eu tô pensando lá na frente de novo. A gente quer provar essa relação aqui, ó. Prove que o cosseno à quarta potência de θ menos... Por que não está riscando? Pronto. Menos o seno à quarta potência de θ é igual a cosseno de 2θ. É isso que a gente quer provar. Vixe Maria, como é que eu faço isso, senhor? Sem pânico. Vamos lá. Ó, eu vou escrever. A gente viu, por que é interessante? Eu particularmente, vocês sabem que eu sou uma entusiasta, né? Eu particularmente acho lindo isso, porque é o que a gente viu lá em fatoração, a gente não precisa aplicar só para uma função polinomial, né? Eu olhando para essa minha expressão aqui de cosseno θ, seno θ elevado à quarta potência, imediatamente me vem na cabeça que isso aqui pode ser pensado como um x na 4 menos y na 4. E a gente estudou lá nas nossas aulas de fatoração de polinômios, né? Lembrando que o polinômio, a gente estudou o polinômio em x, mas o polinômio ele pode acontecer em qualquer variável, certo? Então aqui a gente tem um polinômio em funções trigonométricas, tá? Então a gente viu que se eu tenho esse x numa potência par menos um y numa potência par, eu posso escrever como x quadrado menos y quadrado, x quadrado mais y quadrado. Então, esse cosseno na quarta e seno na quarta, eu também vou fatorar desse jeito, tá? Então, é daí que a gente vai partir, pessoal. Então, aqui, ó, cosseno à quarta potência de θ menos o seno à quarta potência de θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ, que multiplica cosseno ao quadrado de θ mais o seno quadrado de θ, que não sobrou espaço ali, mas vocês sabem o que eu quero escrever.
Só por via das dúvidas, vou escrever ali embaixo. Seno quadrado de θ. Ok? Tá. Antes da gente pular para a próxima página, eu quero lembrar aqui a nossa relação pitagórica. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é 1. Então, isso aqui, ó, vale 1. Então, no fim das contas, cosseno na quarta menos seno na quarta pode ser expresso simplesmente como um cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Cosseno à quarta potência de θ menos o seno à quarta potência de θ é igual ao cosseno quadrado de θ menos o seno quadrado de θ. Agora, o que eu vou invocar? Eu vou invocar o poder, de novo, da relação pitagórica, que nos diz o seguinte, ó, que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou isolar esse cosseno de θ. Então, o cosseno quadrado de θ é 1 menos o seno quadrado de θ. E vou jogar lá em riba. Então, cosseno à quarta potência de θ menos o seno à quarta potência de θ é igual a 1 menos o seno quadrado de θ menos o seno quadrado de θ, que é 1 menos 2 seno quadrado de θ. Opa! Peraí, porque eu me lembro que eu acabei de ver uma relação desse tipo. Então, eu volto lá e vejo o que é 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. É cosseno de 2θ. Aqui. Então, isso aqui é igual a cosseno de 2θ. Bonito, né? Também acho. A matemática é linda. Próximo. Aqui a gente quer reescrever. Reescreva cosseno à quarta potência de x em termos de funções trigonométricas de grau 1. Né? Então, o que é uma função trigonométrica de potência 1? É seno x, cosseno x, tangente, né? Não vai estar elevado ao quadrado, não vai ser raiz do seno, enfim, tá? Então, vamos começar escrevendo da seguinte forma, ó, pessoal. Cosseno à quarta potência de x é igual ao cosseno ao quadrado de x ao quadrado. E aí, esse cosseno ao quadrado de x, eu vou usar essa expressão aqui, ó. Vou voltar lá para vocês verem. Isso aqui, ó. Eu vou chegar aqui e vou isolar, né? O que é o cosseno ao quadrado de x? É igual a cosseno de 2x mais 1 divididos por 2. Tá? Eu vou substituir isso aqui na nossa expressão. Então, isso aqui é 1 mais cosseno de 2x divididos por 2 ao quadrado. Tá? Então, o que é isso? Vou seguir aqui. Isso aqui vai ser 1/4, né? Aquele 1/2 ali ao quadrado que multiplica. 1 mais 2 cosseno de 2x mais cosseno ao quadrado de 2x. Era isso? Não, por quê? Porque esse cara aqui tem uma potência 2, né? Então, eu tenho que abrir esse cosseno ao quadrado de 2x
de novo numa potência unitária. Então, o que é o cosseno ao quadrado de 2x? Vai ser 1 mais cosseno, peraí. É a mesma relação que a gente usou, tá? Só que agora, ao invés de x, eu tenho 2x. Então, vai ser 1 mais o cosseno de 4x divididos por 2. Ups, fartou. Então, aqui, ó, vou fazer pequenininho aqui, ó. Isso aqui vai ser 1/4 que multiplica 1 mais 2 cosseno de 2x mais 1 meio mais 1 meio cosseno de 4x. E aí, claro, multiplica ali por aquele 1/4 que tem ali na frente, rearranja os termos, pim-pom, pim-pom, pim-pom. E a resposta final seria isso aqui, ó. 1/8 que multiplica 3 mais 4 cosseno de 2x mais cosseno de 4x. Então, reescrevemos aquela expressão que era um cosseno à quarta potência em termos de funções trigonométricas de potência 1, que era o que o enunciado estava nos pedindo. Ok? Bom. Então, aqui, ó. Vamos ver agora redução de potência, né? Essas expressões aqui, elas vêm lá do cosseno, como é que é? Do ângulo duplo, né? Que a gente acabou de usar ali, os nossos ângulos duplos, tá? Não sei, eu desconfio, pessoal. Eu desconfio que minhas folhas aqui estão um pouco fora de ordem. Porque eu acho que esses dois exercícios que eu fiz aqui, ó. Professor, de vocês está completamente maluca. Esses dois exercícios que eu fiz aqui eram para estar aqui, tá? Em redução de potência. Então, dei um desconto para a professora que o negócio não tá bom para ela aqui, não. Então, só retomando aqui. Isso aqui, essas relações aqui, são as relações que a gente usou para fazer aqueles dois exemplos ali anteriores. Tá? Então, esse espaço em preto, na verdade, aqui, são exemplos já feitos. Credo, totally crazy. Tá? E por fim, então a gente vai ver metade do ângulo, né? Eu também tenho como expressar o seno da metade do ângulo através de um cosseno de um ângulo inteiro. Tá? Então, aqui, ó, da onde que sai essa expressão? Sai justamente dessa aqui, ó. Se eu trocar, vamos ver aqui, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, seno ao quadrado de u é igual a 1 menos cosseno de 2u divididos por 2, tá? Essa é a relação que a gente acabou de obter. Então, se eu faço aqui uma troca de variáveis, tá? Se eu falo que u é igual a x divididos por 2, eu tenho que seno ao quadrado de x meios é igual a 1 menos o cosseno de 2 que multiplica x meios. Tudo isso aqui divididos por 2. Né? Então, eu tenho que seno ao quadrado de x meios é igual a 1 menos o cosseno de x divididos por 2. Tá? Que é essa relação que a gente tem aqui, ó, a primeira relação. Só que ele tirou, né, calculou a raiz dos dois lados da expressão. Da mesma forma, a gente tem que o cosseno de u sobre 2 é mais ou menos a raiz de 1 mais cosseno de u divididos por 2. Tá? Que vem dessa relação aqui, ó. Mesma coisa, cosseno ao quadrado de u é 1 mais cosseno de 2u divididos por 2.
Então, a gente faz a mesma troca de variáveis e chega na mesma relação. E a tangente ao quadrado de u, que a gente já viu que a gente pode expressar como sendo 1 menos cosseno u divididos por 1 mais cosseno de u. Opa, 2u. Menos o cosseno de 2u. 1 mais o cosseno de 2u. Faço a mesma troca de variáveis. E uma das expressões que a gente obtém é que a tangente de x meios, ou u meios, é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos o cosseno de x, 1 mais o cosseno de x. Tá? Então, preciso saber essas coisas de cor? Eu digo para vocês que não, mas é interessante vocês saberem que existe essas relações e que vocês podem e devem aprender a brincar com as expressões, pessoal. Tá? Isso é muito importante, porque em outras disciplinas vocês serão cobrados por isso. Ok? Bom, agora eu vou fazer 2 exemplos com vocês para simplificar expressões, tá? Então, primeiro exemplo. Simplifique. Quanto vale secante de y vezes o seno de π meios menos y? Essa é a pergunta. Né? Então, primeiro, o que é o seno de π meios menos y? A gente já viu lá no início da aula que eu posso expressar o seno de π meios menos y. Na verdade, não, a gente vai expressar isso como uma diferença de senos, tá? De arcos. Só para a gente ir treinando também. Então, isso aqui vai ser seno de π meios cosseno de y menos cosseno de π meios seno de y, onde o cosseno de π meios é 0 e o seno de π meios é 1. Então, o seno de π meios menos y é simplesmente cosseno y. Tá? Bom, então a nossa expressão, o que é a nossa expressão? É secante y vezes o cosseno de y. Acabamos a resposta? Não. Por quê? Porque a secante, ela é escrita em termos do cosseno, né? A gente tem que se lembrar que a secante é o recíproco do cosseno. Então, cosseno de y divididos pelo cosseno de y, isso aqui é igual a 1. Né? Lembrando que secante de y é 1 dividido pelo cosseno de y. Ok? Bom. Segunda expressão que a gente quer simplificar. Cosseno de x menos o cosseno ao cubo de x. Isso aqui é igual a cosseno de x que multiplica 1 menos o cosseno ao quadrado de x. O que eu uso agora? Eu uso a identidade pitagórica. Isso aqui é igual a seno quadrado de x. Né? Então, cosseno x menos cosseno ao cubo de x é igual a cosseno x vezes o seno quadrado de x. E era isso. Então, essa é a nossa última aula, né? Como eu disse para vocês. Já já vem o trabalho aí. Quem quiser pode entrar em contato para tirar dúvidas com a prof. Desejo para vocês um lindo caminho pela universidade. Espero que já já a gente consiga se encontrar nos corredores da UFSC. Espero que tudo isso passe, que a gente passe ileso por tudo isso, com saúde.
Foi um prazer ser professora de vocês, tá? Um beijo, meus queridos, e nos vemos.